A apresentação do nosso grupo será sobre elevadores de obra. Os tópicos abordados são tipos de elevadores, estruturas e componentes, requisitos de segurança, vantagens e desvantagens, controle de qualidade, melhores práticas, preparação prévia e possíveis erros e problemas. Tópico 1. Tipos de elevadores de obra. Os elevadores para a construção civil são produtos indispensáveis para o transporte tanto de cargas quanto de passageiros em nossas obras. Eles agem de modo a agilizar o andamento das atividades em uma obra, uma vez que evitam o esforço físico dos nossos funcionários, como por exemplo para transportar cargas em grandes alturas pelas escadas do edifício. Primando pela segurança e eficiência, esses equipamentos são simples de serem transportados, montados e desmontados, e devem atender rigorosamente às normas NR18 e NBR 16200. Entre os elevadores de carga para construção civil disponíveis no mercado, vale apontar o elevador cremalheira. O elevador cremalheira é o mais utilizado nas obras de construção civil no nosso país, por ser um equipamento de fácil transporte e instalação. Com ele é possível transportar cargas e pessoas com segurança e eficiência. Podemos citar ainda desses elevadores que existem os externos e os internos. Enquanto os externos são instalados na fachada da construção para o transporte, o interno é instalado dentro do posto do elevador definitivo do edifício, quando há necessidade de liberar a fachada durante a construção. Dentre os elevadores, ainda podemos citar as plataformas elevatórias, que são uma espécie de evolução em eficiência e velocidade dos famosos andaimes. As plataformas elevatórias também são conhecidas como plataformas de girafa ou plataformas de lança articulada, e é um equipamento altamente eficiente que permite a superação de obstáculos e o alcance tanto vertical quanto horizontal para trabalhos aéreos. Ainda podemos citar também os guinchos de coluna, que foram desenvolvidos para a elevação de materiais em obras, com segurança e praticidade, proporcionando a agilidade necessária para o bom andamento de sua obra. Nós olhamos alguns modelos da marca CSM, que fornecem vários tipos conforme a tensão elétrica e a capacidade de carga. Eles fornecem os modelos 200 kgf monofásico e trifásico, 350 kgf monofásico e 400 kgf trifásico. Além de serem fáceis de transportar e instalar, os equipamentos possuem baixo custo de manutenção, pois apresentam poucas falhas técnicas. Nós levantamos alguns orçamentos dos produtos e o elevador cremalheira é em média R$ 10.000 por mês o seu aluguel. A plataforma elevatória é em média R$ 500 por dia de aluguel. E o guincho de coluna para a compra do produto varia de R$ 1.000 a R$ 4.000, variando de acordo com a capacidade de carga do modelo. Estrutura e componentes. O elevador cremalheira pode variar quanto à sua estrutura. Em geral, é composto pela torre, que pode servir de suporte para um ou dois elevadores, ficando um de cada lado. As cremalheiras são as partes mecânicas da elevação. É um sistema de encaixe com vários dentes que rodam com o acionamento do motor, subindo ou descendo o elevador. O sistema também conta com cabo e painel elétrico. Os elevadores de carga pessoas devem atender às normas de segurança da NR18. Para isso, precisam ter componentes como guarda-corpo, freios de segurança, trava mecânica, isolamento da base e um sistema de amortecimento de impactos. A plataforma elevatória pode ser do tipo articulada ou tesoura. A plataforma elevatória articulada possui uma base movida por rodas com tração e mobilidade suficiente para trabalhar em ambientes acidentados. Um braço comprido e articulado, podendo alcançar até 43 metros, movendo-se verticalmente ou horizontalmente, e tem seu painel de controle na base ou na gaiola, esta que varia em suas dimensões, geralmente medindo cerca de 2 metros quadrados. Já a plataforma elevatória, tipo tesoura, a articulação é apenas vertical e pode trabalhar em até 12 metros.
O guincho de coluna é utilizado para transporte de materiais com modelos podendo transportar até 400 kg. Sua base fixada em pavimento e o guincho tracionado com um motor controlado num painel no suporte de comando. Requisitos de segurança. Alguns requisitos mais importantes são contar com dispositivo de segurança que impeça a abertura da cancela quando o elevador não estiver no nível do pavimento, freio manual situado dentro da cabine e interligado ao interruptor de corrente, funcionando como freio de emergência. Deve ser instalada uma cancela de no mínimo 1,80 m com todos os pavimentos e deve sempre ter uma rampa de acesso. A sinalização também é muito importante. Uma placa no interior do elevador deve ser fixada, indicando a carga máxima e a proibição de transporte simultâneo de pessoas e materiais. Quando o elevador for transportar material, o comando deve ser sempre externo. Independente do sistema utilizado, é necessária a utilização de capacete, botas, coletes refletidos e luvas que possibilitem a utilização do equipamento. Dependendo do elevador, pode ser necessário o protetor auricular. Em plataformas elevatórias, também é necessário o cinto de segurança, tipo paraquedista, preso à estrutura. Vantagens e desvantagens. O elevador cremalheira é o equipamento mais vantajoso dentre as alternativas apresentadas, pelo fato de possuir capacidades de carga que vão até 4.000 kg e velocidades que variam de 30 a 66 metros por minuto. Com isso, se tem uma alta produtividade na obra, pelo fato de movimentar maiores quantidades rapidamente e também movimentar tanto pessoas quanto materiais, contando com um moderno sistema de segurança e sendo capaz de vencer grandes alturas. Sua desvantagem é o alto custo, como dito pelo Fernando, de até R$10.000 por mês, e a necessidade de ter uma área reservada e preparada para sua instalação. A plataforma elevatória tem como vantagem sua velocidade, facilidade e praticidade nas obras, podendo ser movimentada pela construção de forma rápida, sendo compacta para os acessos estreitos e também silenciosa. Como desvantagem, tem sua menor capacidade de carga e também sua altura limitada pelo equipamento. Dessa forma, ela não é utilizada para o transporte de material e também tem um custo de locação que pode chegar até R$500 por dia nas plataformas mais modernas. O guincho de coluna é a opção mais em conta e viável para elevação de cargas em obras de menores portes, tendo uma capacidade de carga de até 400 kg, uma fácil instalação e custo de compra que variam de R$1.000 a R$4.000, também sendo possível fazer a sua locação. Algumas das desvantagens do guincho são a baixa velocidade e o alto risco envolvendo a má utilização do equipamento. Agora nós vamos apresentar o tópico 5, que é o controle de qualidade. Então nós temos a NR18. A NR18 é uma sigla para a norma regulamentadora e ela tem um caráter obrigatório. Então, de acordo com a NR18, o sistema eletromecânico para acionamento de freio é um item obrigatório nos elevadores e ele impede a queda livre da cabina. Deve ser monitorado por uma interface de segurança de forma a freá-la quando ultrapassar a velocidade de descida nominal. Também a obrigatoriedade de instalação de pelo menos um elevador de passageiros em edifícios com mais de 8 pavimentos, contado a partir do térreo ou altura equivalente. E também esse elevador deve percorrer toda a extensão vertical da obra. Outro ponto destacado na NR18 é que os elevadores tracionados a cabo ou cremalheira devem possuir chave de partida e bloqueio que impeça o seu acionamento por pessoas não autorizadas. Também, outro ponto de destaque aqui é que os vãos de acesso à caixa dos elevadores devem ter fechamento provisório de no mínimo 1,20 m de altura e constituído de material resistente. E seguramente fixada a estrutura que vai ficar lá até a colocação definitiva das portas. A NR18 proíbe o transporte de pessoas nos elevadores de materiais tracionados a cabo. E também
há uma proibição de instalação de elevadores estacionados com um único cabo em edifícios acima de 13 pavimentos. Essa proibição foi estabelecida em 2015. Já em 2017 ficou mais restritivo, proibindo a instalação de elevadores tracionados com um único cabo em todas as situações, e não somente em edifícios acima de 13 pavimentos. E também está proibido o uso de frenagem da cabine por sistema do tipo viga flutuante, cujo princípio de acionamento ocorre por monitoramento da tensão do cabo de aço de tração. Já a NBR 16200, ela trata especificamente da fabricação, instalação e manutenção de elevadores de obra do tipo cremalheira, usados em movimentação vertical de cargas e pessoas. Então, essa NBR ela já tem o caráter voluntário e ela é fundamentada no consenso da sociedade. Então, a recomendação que nós destacamos aqui é a cabina com teto e altura mínima de 2 metros, necessidade de um dispositivo de detecção de sobrecarga, porque assim você pode controlar o quanto de carga tem naquele elevador, e esse dispositivo também impede que o elevador funcione quando tem uma carga acima da carga nominal, a carga de serviço que foi estabelecida. Também deve ser verificado condições da parte elétrica do elevador e deve ser utilizado no mínimo 2 cabos de aço de 8 mm nos elevadores. Melhores práticas. Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas devem ser dimensionados ou instalados por profissionais legalmente habilitados. Todo o processo de instalação e uso deve atender às normas técnicas vigentes no país. Na falta dessa norma vigente no país, pode ser usada também uma norma internacional. A qualificação do montador e do responsável pela manutenção deve ser atualizada anualmente e os mesmos devem estar devidamente identificados. É proibido o transporte simultâneo de pessoas e materiais. Periodicamente também deve ser realizado teste nos freios de emergência dos elevadores, na entrega para o início da operação e, no máximo, a cada 90 dias também. Preparação prévia. De acordo com as normas NR18, toda empresa fabricante, locadora e prestadora desse tipo de serviço deve ser registrada no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, e dispor de profissional legalmente registrado. Cabe ao engenheiro da obra verificar se a empresa e o profissional é competente para exercer esse tipo de instalação de equipamento. Na movimentação e transporte de estruturas, placas e outros pré-moldados, bem como as cargas em geral, devem ser tomadas todas as medidas preventivas para que garanta a estabilidade, para que não ocorra, por exemplo, algum dano ao equipamento ou à cabine devido ao tipo de material que está sendo transportado. Outro ponto importante é que os equipamentos de guindar e transportar materiais e pessoas devem ser vistoriados diariamente, antes do início do serviço, pelo operador. Cabe também ao responsável técnico pela manutenção fazer um laudo referente a esses testes e anexar os parâmetros utilizados no livro de inspeção do equipamento. Possíveis erros e problemas. Erros e problemas com o elevador podem causar danos seríssimos na obra, seja a perda de materiais, até acidentes de grande porte ou até morte de colaboradores. Então, é muito importante ficar atento aos seguintes itens. Se o transporte da carga está acima do limite estipulado no manual do elevador. Outro ponto importante é verificar se o elevador está tendo a utilização correta. Outro ponto é a falta de manutenção no maquinário. É previsto em norma que essas manutenções têm que ser feitas em determinados prazos. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é verificar sempre se a cabine do elevador está corretamente revestida para que não ocorra queda de materiais em cima das pessoas na obra e também ocorra a perca em si desses materiais, gerando assim prejuízos na obra.